Muito bem, tivemos o prazer então de conferir a força que se mede na prática por um grau de ionização sobre 100 moléculas dissolvidas em água, quantas são ionizadas? Repetindo os conceitos, será considerado forte se o grau for acima de 50%. Será moderado se for abaixo de 50%, mas maior que 5%. E será fraco quando o grau de ionização é abaixo de 5%. E seria muito forte se fosse bem acima de 50%. Vimos que entre os hidrácidos, aqueles que terminam em hídrico, cujos ânions são eto, como ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Entre eles existe um critério. A força que está associada à ionização, à liberação do H, se dá melhor quando o átomo companheiro do H for um átomo grande. Então, o critério para entendermos a força de um hidrácido é o critério tamanho do outro. O outro, iodo, vai fazer um ácido que é muito forte. O outro, que pode ser o bromo, vai dar um ácido muito forte. O outro pode ser o cloro, vai dar um ácido forte. Quando o outro for o F, apesar de ser muito eletronegativo, aqui não tem nada a ver, apesar de tudo, ele é apenas moderado, não é forte. Então, o critério foi o tamanho. E registramos de que o H2S e o HCN são fracos, cujo alfa são abaixo de 5%. O segundo tipo de ácido, de quem estamos querendo analisar a força, que é eficiência em ionizar o H+, são os oxiácidos. Oxiácidos são aqueles que têm oxigênio. Só para recordar, aqui eu tenho o ácido nítrico, lembra? HNO3. HNO3 é nítrico. Já o enxofre, ICO para o enxofre é 4. Aí isso implica em rever a teoria lá atrás. É que o nitrogênio e o enxofre são de grupos diferentes. Então, a quantidade máxima de oxigênio que o ácido possa ter não é fixa. Ela é variável de acordo com a sua capacidade de fazer ligação. O ácido nítrico, que dá o ácido nítrico HNO3 e o ácido sulfúrico H2SO4, eles são considerados fortes. Bem, por que é forte? Não é mais pelo tamanho. Tamanho aqui não é documento, não. O que é documento aqui? O documento aqui será a eletronegatividade. Então, o critério para os oxiácidos será a eletronegatividade. Então, eletronegatividade está compreensível. Quanto mais eletronegativo, mais puxa o elétron, libera o H. Mas calma aí. Todos têm que ter o H preso ao O. O H tem que estar preso ao O, tanto no nítrico, está colocado preso ao O, tanto no sulfúrico, tem H preso ao O. Bem, então, qual é o mais eletronegativo? Oxigênio por oxigênio é o mesmo, tchê. Qual é o critério de diferença? Pasmem para quem não conhece. O critério para a diferença é N. Epa, que N é esse? Que N é esse? É o número de oxigênios que sobram de uma estrutura que o nosso velho amigo Linus Pauling, todo macetoso, trouxe para nós. Um ácido, ele teria que ser representado por esse formato. Qual é o formato? Elemento OH(x) vezes, ON vezes. Quem tiver mais N, terá mais o elemento muito eletronegativo. A eletronegatividade não é que seja outro, é o mesmo. Agora, se um elefante incomoda muita gente, 3 elefantes incomodam muito mais.
Então, se a quantidade de O, que é muito eletronegativo, for 1, vai ter um critério de força. Agora, se o O for 2, vai ter outro critério. Exemplificando, calma, fica frio. Nas provas, não se pede para escrever o formato de Pauling, mas podemos aqui mostrar. O ácido, então vamos lá, lembra a nossa velha briga de você olhar para a cara da pessoa e dizer o nome dela? Você lembra que eu te falei que quando tem 3 é ico? Estou falando de quem? Estou falando do grupo 17. No grupo 17, lá vai ele de novo. Está vendo como esses caras são importantes? Quais são eles? Flúor, cloro, bromo e iodo. Bom, esquece, foi só para citar quem são eles. No grupo 17, é flúor, cloro, bromo e iodo. Assim como eu explico para o cloro, poderia explicar para o bromo e para o iodo. Tá bom? Então, voltemos. Quando tiver 3 oxigênio, é uma dica minha, querido. Não gosta da dica? Decore, não sei de que forma. Através do NOx, o professor explicou, está explicado, é válido. Mas eu não quero falar de NOx nesse momento. Então, está muito mais fácil. Olha quantos O tem. Os oxiácidos do grupo 17, que tem 3, são icos. Aí, aquele que tem menos do que o ico será oso. E aquele que tem menos do que o oso é hipo. Lembra que hipo quer dizer abaixo? Que fica debaixo d'água? Hipopótamo. Bom, e se for acima do maior? Se for acima do maior, é o hiper, que tem mais. Hiper quer dizer perico. Bom, outra dica minha para você. Nesses tantos anos de explicar, quem sou eu de pensar que eu poderia sonhar em ser o Linus Pauling? Mas eu também procuro ser macetoso, dar macetes, como o Pauling fez, e por isso ele, que descanse em paz, é um benemérito da química moderna. Bom, outra dica que eu quero dizer é que quando tem 3 é ico e é forte. Eu não vou para o laboratório fazer esse cálculo. Eu só olho para a cara dele. Tem 3, então ele é o ico. E é o forte. Aquele que tem mais do que ele é o perico. Esse vai ser muito forte, mais forte ainda. Agora, aquele que for menor do que o ico, menos de 3, se for 2, é oso e é moderado. E se for 1, é muito fraco. Ele é fraco. Alguns professores dizem que é forte, muito forte, fraco e muito fraco. Então, não vamos entrar em conflito. Isso aqui é fraco ou é muito fraco? Ele é muito fraco se esse for chamado de fraco. Agora, se esse for chamado de moderado, esse é só fraco.